Olá, meu nome é Saulo, seja bem-vindo à nossa teleaula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar falando sobre o tema família. Seja bem-vindo e tenha uma boa aula. Inicialmente, nós vamos estar utilizando nesse trimestre as revistas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Pará, a Igreja Mãe. Para adolescentes, o tema Minha Família, e para jovens e adultos, Fortalecendo a Família. São temas justamente do currículo extra do PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. A lição de número 1 tem como tema Família, uma instituição divina. Textual é Gênesis capítulo 1, verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Os objetivos da nossa aula é reconhecer que a família é uma instituição de origem divina, discorrer sobre as funções básicas do núcleo familiar e compreender os propósitos de Deus para a sua família. Nós temos alguns versículos para serem lidos durante a semana. Vamos somente estar lendo o versículo sem a referência. Você pode estar acompanhando pelo vídeo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Continuando, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Temos também como leitura bíblica Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Diz da seguinte maneira: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Vamos também ter nesse momento hinos de louvor e de adoração, 107 e o hino 400. Jesus, na rocha e na
seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos falar sobre agora o resumo da nossa lição. Primeiro, a origem da família, né? Dividido em a primeira instituição, a primeira família, o pecado e as suas consequências. Parte 2, a família, a finalidade da família, dividido em companheirismo, realização mútua e geração e educação de filhos. Parte 3, o propósito para a família, dividido em crescimento pessoal, cultuar a Deus e canal de bênçãos. E, por fim, aplicação pessoal. Vamos iniciar. Dentro da nossa introdução, fazemos a seguinte pergunta para que você possa refletir. O que é uma família? Qual é a finalidade da família? Quais os propósitos da família? Primeiramente, segundo Câmara, na página 6, que é justamente a comentarista principal da nossa revista, a pastora Rebeca Câmara, diz da seguinte maneira: a família é a mais importante instituição criada por Deus para a formação e equilíbrio da sociedade. Primeiramente, o núcleo familiar ele é formado basicamente de pais e filhos. E por meio da família que o plano de Deus se realiza na humanidade, porque Deus ele abençoa a família como seu propósito e seu alvo. Podendo continuar um pouquinho, nós temos a origem da família. Dentro desse nosso diálogo, nós devemos entender que a família tem uma origem no coração de Deus e foi por ele instituída. Foi o propósito de Deus criar a família e não dos homens. Primeiramente, é a primeira instituição. Em Gênesis capítulo 1, diz da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E também diz no verso 12 que Deus criou a natureza e todas as coisas, e disse que tudo era bom. Então, toda essa criação que Deus fez é boa e foi por Deus criada boa. E também coloca que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A partir do barro, a sua costela, dali criou Eva. É interessante a gente lembrar
que até então, no capítulo 1, no capítulo 2, não existia o nome Adão, somente homem e mulher. Esse significado vem justamente depois, originando com a palavra Adão, que tem um sentido de terroso no hebraico original. E é interessante a questão de Deus ter tirado de Adão para ter criado Eva. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na próxima sessão. A primeira família. No verso 28, coloca de maneira bem clara que Deus idealizou a família ao criar o homem e mulher e determinou: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Foi a missão que Deus deu para nós, né? Primeiramente, é simbólico ter tirado Deus das costelas de Adão para ter criado uma companheira e uma auxiliadora, conforme está no capítulo 2, verso 18. A união do casal ela é vista como um pré-requisito para a formação da família. Precisamos ter inicialmente um casal. E para ser criada essa família, Deus olhou um objetivo. Primeiramente, disse que não é bom que o homem fique só. Então, criou essa adjuntora. E, por segundo, propagar a própria espécie humana. Quando nós podemos ler que não é bom que o homem fique só, não entenda somente o homem como gênero masculino. Entenda como o ser humano. Também não é bom que a mulher esteja só. Deus colocou essa necessidade no coração do homem, no coração da mulher, e também com essa necessidade a possibilidade de propagar a espécie por meio dos seus filhos. Gênesis capítulo 2, verso 24, já deixa a orientação para criar as famílias. Interessante que colocou em Gênesis capítulo 2, verso 24, na primeira família já disse, já instituiu o que iria acontecer. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Nesse sentido, Deus ele vê o casal como uma união. Se torna como se fosse um só corpo. Mantém as suas individualidades, as suas personalidades, os seus pensamentos. Mas diante de Deus existe uma união, como diz a palavra do Senhor. E esse princípio permanece até agora. Podemos ver também que o pecado ocorreu e também trouxe as suas consequências. Primeiramente, o pecado é a origem dos males que assolam a humanidade e tem muitos deles como alvo a destruição da família. Satanás tentou ofuscar o plano de Deus por meio da transgressão e por meio do pecado. Foi justamente dentro da família que ocorreu o primeiro assassinato, em Caim assassinando Abel. E justamente quando nós não olhamos essas situações dentro da família, pode ocorrer maldições. Segundo a passagem bíblica, na queda do homem, em Gênesis capítulo 3, vai colocar de maneira bem clara que o homem ele foi condenado a sustentar sua família por meio de suor e dores. Por meio do seu esforço, ele iria trazer o sustento, a manutenção da sua casa. A sua mulher sofreria dores de partos e teria a submissão ao homem. Lembrando que essa ideia de submissão, até mesmo relacionada aos seus desejos, não quer dizer de maneira nenhuma que a mulher é inferior ao homem, mas que dentro do seu lar, dentro da sua casa, existe uma liderança que é o homem como cabeça. E que a mulher vai estar ali colaborando, auxiliando, caminhando, construindo junto com o homem. Como terceiro, maldição, a terra iria produzir abrolhos e espinho. Desta maneira, ela seria maldita. Ela iria fazer uma resistência ao trabalho. Então, quanto mais o homem trabalhasse, a terra não ia dar a sua força imediata. Precisaria de muita labuta e muito esforço para poder conquistá-la. Não temos na revista, mas podemos ressaltar também a quarta maldição. Satanás teria uma inimizade com os filhos, por causa que viria deles aquele que esmagaria a sua cabeça. Desta maneira, Satanás sempre iria perseguir a espécie humana, colocando várias adversidades e problemas. Mas devemos lembrar que em todas essas coisas, desde o início, a palavra de Deus já nos deu a promessa
que a descendência dele esmagaria a cabeça, e que hoje nós entendemos que é Jesus, que destruiu as obras do diabo. Fiquemos com essa promessa e não nos esqueçamos. Vamos continuar com a próxima sessão, finalidade da família. Inicialmente, os atributos da família, logo a sua consequência na sociedade. Tudo aquilo que ocorre na família também vai ter repercussão na constituição da sociedade. Inicialmente, falamos sobre companheirismo. Entendemos que companheirismo é justamente o relacionamento entre homem e mulher, entendendo a proximidade entre eles. Diz o homem: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Dentro da família, entende-se o homem como o líder, o instrutor espiritual do núcleo familiar. E a mulher como auxiliadora do homem, administradora do lar, aquela que é capaz de ter iniciativa e é idônea. É bom lembrar que a palavra idônea quer dizer capaz, qualificado ou simplesmente a pessoa que tem competência para algo. Nesse verso, então, coloca justamente que de maneira nenhuma a mulher é inferior do que o homem, mas simplesmente que na questão do lar, o homem representa e responde a Deus, é o líder, e a mulher ela é capacitada para poder acompanhar, construir, edificar e fazer o seu lar e as coisas que é colocada diante dela. Temos exemplos de casais felizes e que vencem batalhas, e justamente o seu companheirismo é evidenciado, como Abraão e Sara, Boaz e Ruth, Eucana e Ana, José e Maria, Áquila e Priscila. Lembrando que alguns desses casais não tiveram filhos, outros tiveram filhos tardiamente, mas sempre homem e mulher andando, batalhando juntos. Esse companheirismo evidenciou em toda a sua vida. Também temos a realização mútua. Foi dada a expressão do amor também através do relacionamento sexual. O sexo não é consequência do pecado. Antes da queda, ele foi abençoado por Deus em Gênesis 1:28, como diz a palavra de Deus, né? Multiplicai-vos sobre a terra, frutificai-vos, né? O plano de Deus, logo, é que esse relacionamento sexual seja pleno e que trabalhe e dê como bênção. Venhamos entender como está escrito em Provérbios 5, que diz que nós devemos justamente beber e nos saciar do nosso manancial, não procurar por poços com águas rotas ou águas imundas, né? Ou impuras. Então, o conselho justamente é que o homem tenha a sua mulher, ou a mulher o seu homem, e que possa se saciar ali e não buscar fora em águas impuras, que pode até saciar a sede, mas é impura, pode trazer contaminação. Desta forma, mantém a saúde do casamento. O investimento para manter-se puro antes do casamento com a castidade vai te auxiliar a ser fiel durante o casamento. É uma muralha de proteção e bênção. Antes do casamento, quando você justamente aprende a ser fiel e espera até casar. E quando você é casado, você justamente não vai procurar outras pessoas. Isso vai impedir com problemas emocionais, dificuldades, especialmente com as alianças trincadas e quebradas, com a desconfiança por achar que talvez aquela pessoa, aquele cônjuge, não é mais fiel e que pode estar tendo outros relacionamentos. Como diz a palavra, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Hebreus 13:4. Podemos colocar também como continuação da realização mútua, e biblicamente o sexo não é somente para a procriação. Primeiramente, casais que não possuem filhos devem manter a sua intimidade e preservar nela, e usar justamente como um formato de união entre o casal. Exemplo de casais na Bíblia que não estão demonstrando que houveram filhos, mas se mantiveram juntos. Áquila e Priscila, que foram líderes da igreja no Novo Testamento, Lapidote e a juíza Débora, que foi chamada depois de mãe de Israel, investiram seu amor, sua capacidade na obra do Senhor, e Deus os abençoou tremendamente, mesmo não tendo filhos. A palavra de Deus diz também em Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher da tua mocidade.
Pois depois de uma certa idade, a mulher pode parar de ovular, menstruar, ou o que nós chamamos de costume das mulheres, e não ter filhos, e ter uma idade cada vez mais avançada. Mas nem por isso deve deixar de ter a sua intimidade conjugal, o seu prazer com seu marido. Essa realização proporciona um companheirismo e colabora para a união do casal. Assim, por fim, nas finalidades, a geração e a educação dos filhos é de primordial importância. A palavra de Deus diz em Salmo 127: os filhos são herança do Senhor. É uma bênção que deve ser cuidada com todo o amor. Lembrando que não é simplesmente colocar no mundo, sustentar ou dar recursos financeiros e materiais. Deve o casal, ambos, homem e mulher, se responsabilizar em amá-los, educá-los e protegê-los. O amor ligado justamente à doação emocional, à educação de ensinar o que é certo e o que é errado, colocar limites e corrigir, e protegê-los tanto emocionalmente, como fisicamente, como de todas as maneiras, sendo pessoas ainda em formação, necessitam desse acolhimento. A palavra de Deus mostra muitos exemplos de pessoas que não cuidaram, não protegeram seus filhos. O sacerdote Eli, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, não repreendeu, não corrigiu seus filhos de tal maneira que roubavam as ofertas, se prejudicavam e faziam a obra do Senhor de maneira relaxada, de tal forma que o Senhor o castigou severamente. Atalias e Herodias, que usavam a sua família, os seus filhos, para interesses particulares. E o rei Davi, também, mesmo que tenha sido um grande homem de Deus, ele não soube educar em determinados momentos a sua família, os seus filhos, de tal forma que teve grandes consequências difíceis de serem administradas, inclusive para o seu reinado. Mas também há bons exemplos. Abraão, que cuidou bem de Isaac, que se tornou um patriarca muito importante. Zacarias, que cuidou e foi pai de João Batista, e disse Jesus que não havia homem nascido de mulher maior do que João Batista. Joquebede, que ensinou Moisés, mesmo sendo príncipe do Egito, não esqueceu no seu coração a palavra de Deus e o ensinamento do seu povo. E Eunice e Lloyd, que ensinaram Timóteo o caminho do Senhor, que quando aceitou Jesus, levou e desenvolveu essa palavra de maneira poderosa. Cuidemos dos nossos filhos sempre. Propósitos para a família. Inicialmente, a família é um núcleo de bênção para os membros e para toda a terra. Primeiramente, é na família que ocorre o crescimento pessoal. O ser humano é formado em família para o seu desenvolvimento, a sua complexidade, a sua personalidade, a sua compreensão, o desenvolvimento das suas competências e habilidades, e o seu crescimento pessoal, tanto físico, espiritual e psicológico. É na família que é formado o caráter para aprender, para praticar virtudes, o amor, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão, um exemplo de um para com o outro. Também é dentro da família que esse crescimento ele se dá pela aprendizagem da responsabilidade, que deve responder pelos seus atos, pela disciplina, de saber se regrar e que, quando não cumprir determinadas regras, existem consequências. O domínio próprio, de muitas das vezes dizer não para determinadas coisas que quer, para poder obter outras e para poder estar com o outro. A submissão, tendo autoridade dentro de casa, pai, mãe, irmãos, aprender a obedecer, o serviço dentro do lar e o respeito ao próximo, entendendo que não adianta simplesmente fazer o que ele quer, mas deve respeitar o outro, o espaço do outro e assim respeitando também a si mesmo. E aprender também dentro do lar, dentro de casa, a perdoar, a confessar os seus erros, a suportar determinadas coisas, a negar a nós mesmos. Também a autoridade com amor se aprende dentro de casa, que não é simplesmente querer mandar e ter poder sobre o outro, mas que toda autoridade ela é feita para servir, abençoar e engrandecer o outro. A gratidão para poder agradecer as coisas pequenas, as coisas grandes, a brandura e aprender a sofrer com dignidade. Muitas das vezes, coisas justas ou injustas, nós aprendemos dentro do lar. Por isso que as coisas que ocorrem é para o nosso crescimento pessoal e nos tornarmos
seres humanos melhores. Também podemos colocar como propósito da família cultuar a Deus. É no lar que nós aprendemos a cultuar, aprendemos a termos um relacionamento com Deus por meio dos valores, experiências mútuas e individuais. Oração dentro de casa, agradecer o alimento, ler a Bíblia, começar a reconhecer os seus erros e querer mudar, pedir forças do Senhor. É muito difícil ser crente em casa. Muitas vezes é mais fácil ser crente na rua, mas ser um servo de Deus dentro de casa, com as pessoas que nos conhecem, nossas qualidades e defeitos, Deus quer que nós aprendamos a ser isso dentro de casa. Então, mostrar em família o primeiro assassinato por não aprender a cultuar o Senhor da maneira correta. Mas a restauração houve dentro da família também, quando os filhos de Enos começaram a buscar o Senhor. Então, a restauração de uma sociedade começa dentro das famílias, justamente em colocando aquela família, colocando no centro dela a presença de Deus, os mandamentos do Senhor, a vontade divina. A família unida cultua o Senhor e faz grandes progressos, grandes crescimentos, e Deus abençoa poderosamente. Quero ressaltar aqui Josué, capítulo 24, verso 15, que diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Desta forma, estamos caminhando para a finalização e podemos dizer o seguinte, que a família é um canal de bênção. Normalmente, a violência e a destruição está ligada à desagregação familiar, a sua destruição em razão da idolatria ou da retirada de Deus do centro da família. A família, a Bíblia Sagrada fala justamente da família de Noé, e no seu reinício houve a restauração pela família de Noé. Antes dela, justamente você vai ver várias situações que a família foi desagregada, que justamente não ocorre a obediência, o respeito, o amor dentro de casa. E quando nós não aprendemos, querido, os valores básicos dentro do nosso lar, não vamos aprender na rua, não vamos conseguir constituir, porque é necessário esses valores para nós. Então, Deus escolheu Abraão, e diz em Gênesis capítulo 12, verso 3, né? E seriam benditas todas as famílias da terra, por meio da bênção da obediência de Abraão, de seguir ao Senhor em uma terra estranha, amando a sua família. Hoje, Abraão é pai de todos os crentes, por sua fé, amor à família, sabedoria de valorizar o seu lar. Como diz em Romanos 4, é o pai de todos os crentes. Não existe alguém que tenha cuidado tanto da sua família como Abraão. Você vai ver e leia os episódios de Gênesis na ótica de um pai de família. Ter cuidado de Ló, ter cuidado dos seus filhos, ter ensinado, ter conquistado um patrimônio não para si, mas para os seus filhos, aprendendo e ensinando a seguir ao Senhor e tudo que podia. Assim, queridos, deixamos a seguinte aplicação pessoal. A família é uma instituição divina, não é humana, não é um contrato. É Deus que constrói uma família quando Ele é colocado no centro. Então, façamos a nossa parte, a fim de promover a edificação e o fortalecimento da mesma. Um verdadeiro canal de bênção. Aonde a sua família está, ali todos serem abençoados, por meio do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo, porque tem uma formação de um caráter cristão, adotam e servem a um Deus vivo e conhece justamente a presença de Deus. Como atividade, deixamos essas perguntas. De que forma se dá o plano de Deus para a humanidade? Como a família gera o crescimento pessoal? E quem Deus visou beneficiar ao estabelecer a família?